Oi, gente, passando aqui com um videozinho, depois de muito tempo sem gravar, mas é que meu coração tem sido tocado com uma palavra que eu realmente não posso deixar de compartilhar com vocês. Eu gostaria de começar esse vídeo lendo um trecho. Eu vou falar de outros trechos aqui nesse vídeo, vai ser rápido, mas eu queria ler um trechinho aqui para começar a falar daquilo que Deus colocou no meu coração. Está escrito lá em João 14, 21, assim. É uma fala de Jesus Cristo, certo? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus Cristo, ele fala essa palavra para os apóstolos, né, os seus discípulos que estavam ali reunidos na última ceia. Ele fala isso um pouco antes de ser crucificado, algumas horas antes de ser crucificado, instruindo ali os apóstolos, os discípulos. Eles estavam meio dispersos, sem entender as palavras de Jesus, sem entender que ele ia ser crucificado em breve, apesar de muitos avisos que Jesus deu, né? Mas enfim, a palavra aqui não vai ser sobre esse momento de Jesus, mas vai ser sobre semeadura. Essa palavra que eu falei, essa fala de Jesus, ela tem tudo a ver, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então nós estaremos amando a Deus se a gente obedecer aos mandamentos dele. E eu vou entrar na semeadura com essa palavra. Semeadura, deixando claro aqui que semeadura é o nosso agir, a maneira como a gente age com o nosso próximo, como a gente lida com as circunstâncias e com as situações. E a gente precisa lidar com o nosso próximo, com as circunstâncias, com as situações, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus para nós, de acordo com o que Cristo estabeleceu na nova aliança para nós. A gente precisa se alinhar com isso, precisa se alinhar com os mandamentos de Jesus para nós, de acordo com a nova aliança, e aí nós estaremos amando a Deus e estaremos também amando o nosso próximo. Sim, a gente vai estar amando o nosso próximo, porque quem ama a Deus deve amar o seu próximo, certo? Está escrito em João 13, um capítulo antes desse que eu li aqui, João 13, 34, 35, o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Veja só a ligação que essa palavra, essas duas palavras têm. Primeiro ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aí depois, um capítulo antes, ele tem dito assim para os discípulos, né? Isso no mesmo discurso, o capítulo 13 de João e o capítulo 14 do Evangelho de João, tá tudo a um discurso só de Jesus antes de ser crucificado, quando ele estava reunido na última ceia, né? Celebrando a última Páscoa ali com os apóstolos e discípulos. Então ele disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Mas antes ele disse: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Aí, minha gente, como é que a gente tem se comportado? Como é que a gente tem andado com o nosso semelhante, com o nosso próximo, com os da nossa família, com os da nossa casa, com o nosso trabalho com as pessoas? Como é que a gente tem lidado com as pessoas, com as situações? Especialmente com os nossos familiares. Como é que a gente tem lidado? A gente se diz servo de Deus, a gente se diz servo de Jesus Cristo, né? Discípulo de Jesus Cristo, seguidor de Jesus Cristo, cristão. A gente vai para a igreja, se envolve com trabalhos eclesiásticos, a gente prega, a gente ministra louvor, ou mesmo a gente vai para assistir o culto, enfim, a gente frequenta a igreja assiduamente, né? Vai, participa e tudo mais. Mas será que a gente está realmente atentando para essa palavra, atentando para o que Jesus falou, prestando atenção nisso, colocando isso em primeiro lugar? Ou a gente está levando os nossos dias
vivendo como a gente acha melhor, vivendo como a gente deseja, vivendo segundo o que a gente sente vontade de fazer. É bom a gente prestar atenção nisso, porque isso vai dizer se amanhã a gente vai estar em paz ou não, a gente vai estar feliz ou não. Eu quero aqui ler uma outra palavra rápida que está escrita na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, dessas palavras, de João 14, João 13, Gálatas 6, tudo isso aqui está interligado. A palavra de Deus toda ela está interligada. Então, a gente começa a andar, a viver segundo o que a gente acha, segundo o que a gente deseja. Esquece isso aqui que Jesus falou, apesar da gente se dizer seguidor de Jesus Cristo. E aí a gente começa a andar na carne, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelo que a gente deseja, pelo que a gente quer, pelo que a gente acha, e se esquece do que está escrito na palavra de Deus, das instruções que Jesus passou para nós, dos mandamentos que ele passou para nós, né? Que a gente deve se amar. Ele passou um único, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse amar, minha gente, não é a gente cair de amor e de paixão pelo próximo, não. Não é a gente estar apaixonado pela outra pessoa. Não é nada disso. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é um conjunto de regras. O amor de Deus é a realidade do reino de Deus. É a justiça de Deus. É um conjunto de leis, de mandamentos, que eles devem estar no nosso coração, no nosso espírito, e que a gente tem que trazer isso à nossa consciência. E como é que a gente traz essa realidade do nosso espírito recriado em Cristo à nossa consciência? É pela palavra de Deus. A gente precisa meditar nas Escrituras, meditar naquilo, especialmente naquilo que Jesus falou. Se a gente não fizer isso, a gente vai andar equivocadamente, a gente vai andar de forma errada, a gente vai andar como os ímpios, ou pior do que eles até. A gente vai andar na carne. E aí a gente vai colher o quê? Segundo Gálatas 6, a gente vai colher destruição. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a gente se deixa levar no nosso dia a dia por notícias, por sentimentos, por emoções, por devaneios. A gente se entrete demais e aí esquece o que está escrito e começa a semear na nossa carne. A gente começa a agir conforme a gente quer e não conforme o nosso espírito recriado estaria agindo, porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Então a gente deve dominar a carne e andar pelo espírito, andando segundo a justiça de Deus, andando segundo aquilo que Jesus ensinou. Isso é fácil? Não é fácil. É difícil, exige esforço, exige que a gente vá para a palavra meditar. Não é só ir para a igreja e ficar ouvindo pregação, minha gente. Não é só você pregar. Não é só você só estar trabalhando eclesiasticamente. Não, você precisa ter o seu tempo de meditação na palavra. Ter o seu tempo de entender o que está escrito, de lembrar o que Jesus falou. Né? Porque aquilo que você escuta na pregação, você escuta, daqui a pouco você já esqueceu. Porque vem as situações do dia a dia, porque vem as coisas para resolver. Vem as coisas, as circunstâncias adversas, elas aparecem. E é muito fácil a gente esquecer o que está escrito. Por isso a gente tem que se preparar. Especialmente quando tudo está bem, a gente tem que se preparar, a gente tem que ir para essa palavra, porque é no dia mau que ele vem. Jesus falou sobre isso, vem dias maus para a gente. Aí a gente vai saber como agir, a gente vai saber dominar essa carne, dominar esses sentimentos ruins que vêm e andar pela palavra. Mas é isso que eu falei, precisa de ter tempo. Não adianta só ir para a igreja, não adianta só ir louvar, levantar as mãos lá e depois ir embora como se nada tivesse acontecido. Não é assim. A vida de um cristão, ela precisa de meditar na palavra, de buscar a Deus, de se entronizar com Deus. Senão você vai ser só mais um religioso, mais uma religiosa ali no meio daquelas pessoas. Então Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
aqueles que os busquem, aquele que busque a Deus de todo o seu coração. É esse que ele está procurando. Não é só mais um religioso. Ele não quer. O mundo está cheio de pessoas religiosas, de pessoas que seguem várias religiões. A religião evangélica é só mais uma. Ele não quer um evangélico, ele quer uma pessoa que o adore em espírito e em verdade. Ele quer alguém que tenha os mandamentos dele dentro do coração e ande segundo o amor dele. É isso que Deus está querendo. Então, é hora da gente parar para pensar, botar a mão na consciência se você está sendo tocado por essa palavra. Então, se lembre que Deus está à procura de alguém que o adore em espírito e em verdade, de alguém que o busque de todo o coração, de alguém que se prostre diante dele, que derrame o seu coração para ele, que realmente queira obedecê-lo. E obedecer a Deus, só lembrando, é andar no amor dele, é ter os mandamentos dele e andar nesse amor. Amar o próximo, ter misericórdia com o próximo, né? Às vezes você não vai estar sentindo vontade de tratar o outro bem, mas se você andar no amor de Deus, você vai. Ainda que você não esteja sentindo vontade, você vai, porque você vai procurar obedecer a Deus e não a você mesmo, e não a sua carne. Então é muito importante a gente parar para pensar nisso. A gente se enche de atribuições, eu vou repetir isso aqui, a gente se enche de trabalho, se enche de atribuições, pensando no dinheiro, no que vai gastar, nas contas para pagar, nos planos que você tem, que você quer, nos seus sonhos realizar, e você esquece os mandamentos de Deus, você esquece o mandamento principal que foi que Cristo deixou. Um novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Sabe, meu querido, minha querida, também está escrito assim, Hebreus 4:12, está escrito lá: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você e eu somos feitos de palavra de Deus. Você está lembrado disso? Está lembrada? Nós somos feitos pela palavra. Nós existimos por causa dela. Nós respiramos, nós estamos aqui, você me ouvindo e eu falando, por causa dela. Tudo no universo funciona por causa da palavra falada de Deus. Ele falou e todas as coisas vieram a existir. Nós somos feitos da palavra de Deus. Ela está dentro da nossa corrente sanguínea, em cada célula do nosso corpo. E a gente se esquece disso. E olha o que diz aqui. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e julga. A palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração do homem, do nosso coração. Nós estamos sendo julgados pela palavra de Deus, quer a gente acredite em Deus ou não. Nós estamos sendo julgados por essa palavra o tempo todo. Veja só, você acha que as suas ações, a maneira como você age com os outros, a forma como você trata os outros, a forma como você lida com as circunstâncias, tá tudo bom, tá tudo bem? Você não para pensar, para meditar na palavra, para ver se suas ações estão coniventes com a justiça de Deus, com aquilo que Jesus falou. Você não para. Você simplesmente vai levando os seus dias, vai para a igreja, vai, canta um louvor lá, toca um louvor, canta um louvor, faz uma pregação, mas você não alinha as suas ações com a justiça de Deus. Você vai começar a colher juízo em breve, se não já estiver colhendo. Vai colher um juízo se muitas vezes ele vem e você simplesmente não discerne que está sendo alvo da justiça de Deus, alvo da palavra de Deus, que tem julgado com o passar dos anos suas atitudes. Você não tem se arrependido, você não tem buscado ao Senhor como deveria, você não tem tratado o próximo com o amor que Deus diz para você tratar, com perdão, com misericórdia. Você não tem andado segundo a palavra de Deus, apesar de falar muito dela, e aí você vai ser julgado por ela. E o juízo vem de uma forma que você não espera e numa hora que você não espera. Quanto mais nós sabemos essa palavra,
quanto mais nós dizemos que somos servos de Deus, quanto mais nós dizemos que estamos trabalhando para Deus, mais a gente não alinha a nossa vida com essa palavra. Quanto mais a gente diz que é cristão, que é servo de Jesus Cristo, maior a responsabilidade que nós temos diante de Deus e maior a rigorosidade com que a palavra de Deus, que é viva e eficaz e julga os pensamentos e intenções do coração, maior a rigorosidade com que ela vai ser juíza sobre nós. Ela vai julgar as nossas intenções, os nossos pensamentos e a nossa forma de agir com maior rigor. Sim, isso também está escrito. Quanto mais se sabe, maior o rigor que vai vir esse juízo sobre nós. Então, eu quero terminar esse vídeo por aqui, não para colocar medo, em qualquer pessoa que esteja ouvindo esse vídeo, mas para levar você a pensar, levar você a meditar. Pensa, vai de encontro aí, vai olhando, vai vendo seus pensamentos, suas intenções, as suas ações, como você tem agido com o próximo, como você tem agido com as circunstâncias. Você tem sido íntegro? Tem sido íntegra com as suas palavras? Você tem sido fiel àquilo que você diz? Lembra das coisas que você prometeu? Você cumpriu? Você tem cumprido a sua palavra? Ou você tem falado da boca para fora? Você disse que faria tal coisa, você fez mesmo? Você cumpriu com a sua palavra? Você está amando o seu próximo como Deus te ama? Você está levando isso em consideração? Então, eu quero terminar o vídeo por aqui. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus hoje, por essa palavra. Que você venha a cada dia mais se alinhar com a justiça de Deus e ser abençoado. Porque nós só temos vida eterna, como está escrito aqui em Gálatas 6, se nós semearmos para o Espírito. A gente precisa semear do Espírito para dele colher vida eterna, colher vida abundante. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Até a próxima.